E aí, amigo fanático, seja bem-vindo novamente para conferir as nossas notícias diárias e relevantes. No vídeo de hoje vamos falar sobre a classificação do Corinthians para o mata-mata do Paulista. Vamos falar também sobre o atacante do Borussia Dortmund, que fez um vídeo usando a camisa do Timão. Venda do lateral Carlos Augusto para o Monza da Itália ganha força e o Corinthians pode ter um novo desfalque. Além da possível estreia do atacante Jô pelo Timão. Tudo isso e muito mais, amigo fanático. Já vai deixando aquele like maroto e um vai Corinthians para fortalecer a fiel e bora para as nossas notícias. O Corinthians venceu o Oeste por 2-0 no último domingo, na Arena Barueri, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista 2020, e se classificou para as quartas de final da competição. O zagueiro Danilo Avelar no fim do primeiro tempo e o volante Ederson, com um belo gol de fora da área, no fim da partida, marcaram os gols do Timão. O Timão contou com a ajuda do São Paulo para se manter vivo, pois o tricolor venceu o Guarani por 3-1, na Vila Belmiro. Em caso de vitória do time de Campinas, nada valeria o placar na Arena Barueri. O Corinthians terminou a primeira fase na segunda colocação do grupo D, com 17 pontos ganhos. O Guarani ficou com 16 pontos na terceira posição. A classificação do Corinthians ocorreu no sufoco apesar do placar de 2-0. Isso porque o time de Thiago Nunes quase não criou jogadas de ataque e ainda sofreu pressão do Oeste, tanto no primeiro tempo, como na segunda etapa. Cássio salvou, principalmente, nos primeiros 45 minutos de jogo. No segundo tempo, o Timão ainda levou um susto com o gol de Marlon, mas o árbitro marcou impedimento. O Corinthians volta a campo no meio da próxima semana, quarta ou quinta-feira, para disputar as quartas de final do estadual, diante do Red Bull Bragantino. Caso fosse eliminado hoje, 26, o Corinthians teria 2 semanas sem atuar, já que só voltaria a campo no próximo dia 9, diante do Atlético Goianiense, em Itaquera, em duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Danilo Avelar, autor de um dos gols nas finais do título paulista no ano passado, foi decisivo novamente com a camisa alvinegra. O defensor subiu mais alto do que a zaga do Oeste após cruzamento de Luan para fazer o gol do Timão de cabeça no fim do primeiro tempo. O volante Camacho estava bastante lento em campo e demorava demais para soltar a bola no meio-campo. Com isso, o Corinthians ficou com a saída lenta. Thiago Nunes sacou Camacho para colocar Ederson. Em um primeiro tempo ruim do Corinthians, Cássio, novamente, foi o solitário destaque da equipe. O goleiro fez, pelo menos, 2 defesas consideradas difíceis. A primeira delas, aos 6 minutos, em uma tentativa de cruzamento do meia Mazinho, desviada por Danilo Avelar. O camisa 12 teve reflexo para espalmar escanteio e evitar o gol. A segunda intervenção foi em chute cruzado do lateral Ederciola. Cássio já havia brilhado no clássico contra o Palmeiras. O Corinthians quase encerrou o primeiro tempo sem nenhuma finalização. Durante toda a primeira parte da partida, o time sofreu para sair jogando, construir jogadas no meio de campo e fazer a bola chegar até Bozelli. O técnico Thiago Nunes tentou adiantar a movimentação dos laterais Fagner e Carlos, mas a mudança surtiu pouco efeito. Assim como no clássico, a jogada aérea eficiente salvou. Desta vez, gol marcado pelo zagueiro Danilo Avelar. O Corinthians levou outro susto no segundo tempo quando Marlon aproveitou o cruzamento e fez o gol na entrada da pequena área de Cássio. No entanto, o atacante está em posição de impedimento para alívio dos corintianos. Porém, no fim do jogo, o volante Ederson, com um belo gol de fora da área, no fim da partida, garantiu a classificação do Timão que vem forte para o mata-mata. O Corinthians pode perder mais uma peça importante de seu elenco para o futuro da temporada. Carlos Augusto, que foi titular do time de Thiago Nunes nos jogos contra Palmeiras e Oeste, depois do retorno do futebol paulista e ajudou o clube a garantir a classificação para as quartas de final do Paulistão. De acordo com a apuração da reportagem do Esporte Interativo, as negociações entre os dois clubes evoluíram bastante nos últimos dias. Os envolvidos, porém, não têm pressa para fechar o negócio, já que a janela da Itália só abre no longínquo dia 1º de setembro, coincidentemente, data de aniversário do Corinthians. Na segunda divisão da Itália, o Monza conta com um projeto forte para voltar à Série A italiana. O time é comandado por Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, que fizeram sucesso no Milan.
Com a classificação no Campeonato Paulista para a fase de mata-mata, o negócio deve ser definido após o término da participação do Corinthians. No time profissional desde 2018, Carlos fez 33 partidas com a camisa do Timão e ganhou 2 títulos paulistas, 2018 e 2019. Com apenas 36 jogos pelo Corinthians, Carlos se tornou uma aposta por ter cidadania italiana e passagem pela seleção sub-20. Ele atua como lateral esquerdo e como zagueiro. Dono de 100% dos direitos econômicos do jogador, o Corinthians vê com otimismo a possibilidade. Aos 21 anos, Carlos está em sua 3ª temporada no profissional. Em 2020, após iniciar fora dos planos de Thiago Nunes, conseguiu espaço e já acumula 4 jogos seguidos como titular. O atacante Jô tem grandes chances de fazer a sua reestreia pelo Corinthians na partida diante do Bragantino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, no meio de semana. Com a ausência de Mauro Bozelli, que teve uma fratura na face, o técnico Thiago Nunes tem apenas o jogador de 33 anos como opção para o setor no elenco. A escalação do atacante, porém, depende de sua inscrição no torneio até terça-feira. O clube acredita que receberá nesta segunda os documentos do Nagoya Grampus, do Japão, que tinha 7 dias para mandar a transferência. A tendência é que o nome do jogador saia no BID da CBF ao longo do dia. Apesar de não disputar uma partida oficial desde o fim de 2019, Jô tem sido elogiado internamente e possui boas condições físicas de jogo. Quem é dúvida para começar jogando, porém, é o volante Victor Cantilo. Embora seja titular absoluto da equipe, Cantilo foi diagnosticado com Covid-19 no dia 9 de julho e teve de ficar 2 semanas em casa, longe dos treinos. O colombiano realizou atividades físicas no sábado e no domingo e, nesta segunda, treinará com as reservas. Com o time titular, portanto, teria apenas uma sessão de treino. Por conta da doença e do tempo parado, Cantilo está atrás fisicamente dos outros jogadores da posição, como Camacho, Cantilo e Ederson, que entrou muito bem na vitória por 2-0 contra o Oeste, marcando inclusive o segundo gol da equipe. Assim, o colombiano pode começar no banco. Como Everaldo foi substituído com dores musculares no jogo em Barueri, o Timão tem escalação indefinida. Uma possibilidade tem Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Carlos Augusto, Gabriel, Camacho, Ederson ou Cantilo, e Luan, Ramiro, Everaldo, Janderson ou Cedi Clay, e Jô. Já que começamos a falar de atacante, se liga no que aconteceu no fim de semana. O atacante Erling Haaland publicou um vídeo nas redes sociais usando a camisa do Corinthians. O modelo escolhido pelo jogador do Borussia Dortmund é das temporadas 2019 e 2020. Sem citar o clube paulista, no vídeo, Haaland agradece pelas mensagens que recebeu por seu aniversário, comemorado na última terça-feira, 21. Abre aspas. Eu gostaria de agradecer a todos pelas mensagens de aniversário. Li tudo com cuidado e encontrei algumas fotos e vídeos muito bons que compartilhei nos meus stories, disse o atacante. Na legenda da publicação, ele aproveitou para contar que os autores das 2 artes escolhidas receberão camisas autografadas. Já nos comentários, o perfil oficial do Corinthians respondeu à publicação de Haaland, abre aspas. Muito boa escolha de camisa. Caiu muito bem em você. Valeu amigo fanático, espero ter colaborado com essas notícias. Não seja egoísta e compartilhe esse vídeo fazendo outro fanático feliz. Não fique de fora e conheça o nosso site oficial, lá você encontra notícias o dia todo, além de vídeos e da nossa galeria de fiel torcedores. Conheça também as nossas mídias sociais, o link de tudo isso vai estar na descrição desse vídeo. Comenta aí um Vai Corinthians para fortalecer a fiel, e Vai Corinthians!